Vamos retomar então? Se depois de tudo isso que eu ouvi até aqui, nada mudou na minha vida, eu não avancei, eu continuo do mesmo lugar, se eu não acho um tempo para rezar, se eu não tenho gosto pela palavra de Deus, se as atividades que a catequese manda para que eu possa viver bem esse tempo, eu deixo elas lá de lado e não acho um tempo para fazer, você está precisando de algo que se chama batismo no Espírito Santo. Porque sozinho você não vai a lugar nenhum, suas forças estão poucas, né? O seu coração está fechado, você precisa do auxílio da graça. Nós caminhamos em uma paróquia com o Padre Eduardo e ele trabalha muito essa questão da graça. O importante não é o que você tem feito, o que você faz, o importante é o quanto você está disposto a acolher a graça de Deus em sua vida, o quanto você está disposto a abrir o seu coração, a ir buscar, sair de si e buscar aquele remédiozinho que vai lhe curar. Então, esse remédiozinho se chama batismo, que não é um remédiozinho, que é algo grandioso, que é algo poderoso, se chama batismo no Espírito Santo. E o que é batismo no Espírito Santo? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Espírito Santo de Deus. Todo mundo sabe, com certeza, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Tô certa? Então, é também chamado o Paráclito. Eu pedi para vocês separarem algumas passagens aí na Palavra de Deus, começando por João. Vamos pegar João 14, para a gente conhecer mais sobre o Espírito Santo. João 14, 16. O que diz a palavra? Acho que vocês deixaram aí marcadinho, né? E eu já vou lendo aqui. A palavra diz, é importante você pegar a palavra, você marcar, porque isso aqui é uma promessa. É importante você conhecer as promessas de Deus, tomar posse dessas promessas. É assim que o Senhor vai nos falando por meio da palavra dele. E é assim que a gente vai acolhendo, e é assim que a gente vai vivendo a palavra dele. Então, 14:16 vai dizer, vamos contextualizar isso aqui um pouquinho. Quem que fala aqui nessa passagem? É o próprio Jesus. Quando que Jesus fala isso? Aqui, Jesus já vai entrando assim num clima de despedida com seus discípulos. Ele já sabia que ele ia ser condenado, que a hora dele estava chegando. E ele, junto com seus discípulos, ele começa a falar. No Evangelho de João vai narrar essa conversa, depois vem a oração de Jesus. Esse tempo de Jesus com seus discípulos antes da condenação dele. E já entrando assim nesse clima com seus discípulos, o Senhor fala para eles, eu vou embora, eu vou, está chegando a minha hora, mas eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. Então o Espírito Santo é também chamado de Paráclito. O que é Paráclito? É o Consolador, um outro Consolador, um defensor, é o advogado, é aquele que está perto. Jesus diz, eu vou, vocês não vão ficar só. Eu vou porque o meu tempo aqui, a minha hora está chegando. Mas, quando eu for, eu mandarei do céu para você outro Paráclito, mandarei o Consolador que vai ficar eternamente convosco. O Espírito Santo também é chamado Espírito da Verdade. E aí a gente continua aqui no versículo 17, Jesus diz, é o Espírito da Verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará entre vós. Então, meus irmãos, o mundo não conhece o Espírito da Verdade, o Espírito de Deus. Por isso é o mundo cheio de mentira, de hipocrisia, a mentalidade do mundo. E às vezes nós entramos um pouco nessa de meias verdades, mas o Espírito de Deus é o Espírito da verdade, que vai estar sempre, vai nos dar a conhecer a verdade e que vai permanecer sempre conosco. Então, assim, para a gente entender melhor quem é o Espírito Santo, é esse Consolador que Jesus prometeu enviar, que nós estamos vendo a promessa. Se a gente passar para João 16, virando a página aí, eu coloquei outra passagem que é bem pertinho, fica fácil da gente manusear a Bíblia, João 16, 7 e 8. A palavra diz, Jesus continua falando, vocês puderem ler o capítulo
16 vai falar da obra do Paráclito, que é o Espírito Santo. Aí Jesus continua falando para os seus discípulos: entretanto, digo-vos a verdade. Convém a vós que eu vá. Convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Olha que coisa maravilhosa que Jesus fala para os discípulos. É preciso que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá sobre vocês. E quando ele vier, e Jesus sabia que os discípulos precisavam do Espírito Santo, que aquela comunidade que estava começando ali precisava muito da força do Espírito Santo. E Jesus diz: quando o Espírito vier, convencerá o mundo a respeito do pecado. Então, meus irmãos, se eu ainda não me percebo pecador, não me reconheço pecador, se eu ainda sou daquelas pessoas que acham: eu não roubei, eu não matei, eu não adulterei, eu sou bonzinho, está precisando pedir o batismo no Espírito Santo. Porque ele que vai nos convencer da justiça e da verdade. Então, é o Espírito Santo. Se o homem não se abre ao Espírito Santo, ele nunca vai discernir essas coisas, perceber a questão da justiça, a verdade. Hoje, nesse mundo de cada um tem sua verdade. E a gente, às vezes, vai entrando como cristão nesse mundo. Você tem sua verdade, eu tenho a minha verdade. Tem uma verdade absoluta, uma verdade fundamental, que só o Espírito Santo pode nos convencer a respeito dela. Então, para a gente conhecer mais ainda sobre o Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo. A gente, graças a Deus, a nossa catedral é a Catedral do Divino Espírito Santo, é o nosso padroeiro, então é para a gente já ter até assim, uma intimidade maior com o Espírito Santo. Qual o símbolo que está exposto ali na Catedral do Espírito Santo? É a pomba, é o símbolo. Não sei por que a pomba é o símbolo do Espírito Santo. Vocês conhecem a passagem do batismo de Jesus? Lá quando João batizou Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele sob forma de pomba. Então, a pomba é um símbolo do Espírito Santo. Outro símbolo é o fogo. Mas por que o fogo é o símbolo do Espírito? O fogo, quando o Espírito Santo, Jesus mandou o Espírito Santo sobre os apóstolos, esse Espírito que ele prometeu, e a gente vai ver mais na frente aqui, quando ele mandou sobre os apóstolos, ele mandou sob forma de línguas de fogo, no cenáculo, Maria, os apóstolos, ali no início da igreja, Jesus mandou o Espírito Santo que veio sobre eles sobre língua de fogo. Fogo, o Espírito Santo em nós, ele aquece, essa coisa do fervor, do calor, aquece o nosso coração de amor. Então, o Espírito Santo tem esse símbolo do fogo. É importante a gente saber porque vai, inclusive, nos ajudar a rezar. O Espírito Santo, a água viva, é outro símbolo do Espírito. A gente conhece aquela passagem de Jesus com a samaritana. Jesus chega na Samaria, vai ao poço tomar água e uma samaritana vem e pega água. Aquela passagem fantástica. E lá pelas tantas, ela fala assim, judeu e samaritano, tinha as rixas dele lá, né? Mas lá pelas tantas, ela fala para Jesus: como que tu, sendo judeu, vem pedir de beber a mim, que sou uma samaritana? Né? Não se falavam? E o que Jesus fala para ele? É um diálogo assim fantástico. Jesus fala para ele: se tu soubesses, quem te pede, dá-me de beber, tu mesma era quem pediria e eu te daria uma água viva. Então, é essa água viva que mata a nossa sede, essa água que lava, essa água que purifica. Então, de Jesus na cruz tem o símbolo da água que desceu do peito de Jesus na cruz, que é ali onde inicia, onde está a origem assim, do sacramento do batismo. Então, a água viva, a água é um símbolo do Espírito Santo. E tem outros, né? A pomba, a luz, na transfiguração do Senhor, Jesus se transfigurou numa luz, né? Uma luz resplandecente. Então,
O Espírito é essa luz que ilumina, para a gente entender, conhecer melhor o Espírito Santo, certo? Batismo, o que é? Então, um pouco assim na definição, vocês entenderem. O que é batismo? Batismo é quando a gente é criança, existe o sacramento do batismo quando você é criança, normalmente, né, seu pai arruma um padrinho, vai lá o curso de batismo, vai lá na igreja e o padre batiza a criança, derrama água na cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está batizado. Ali é o batismo sacramental. Ali você recebe o selo do Espírito Santo na sua alma, o selo indelével, para onde você for o resto da vida, você está selado. Ali você entra para a família de Deus, você passa a ser um filho adotivo de Deus. Isso é uma vez por todas. Acontece uma vez, não precisa mais batizar, não tem rebatismo, né? Então, isso é o batismo sacramental, é o sacramento do batismo que só pode ser ministrado pelo padre, né, bispo ou pelo diácono. O batismo no Espírito Santo não é sacramento. É, tipo assim, você já ouviu em festas, por exemplo, de casamento, às vezes a pessoa fala, batiza o outro com champanhe, né? Então, o batismo é nesse sentido de mergulhar, o sinônimo de batismo, mergulho. Eu vou fazer uma experiência aqui com vocês, para vocês entenderem melhor o que é o batismo no Espírito Santo. É esse mergulhar no Espírito Santo, deixar se envolver pelo Espírito Santo de Deus, que é uma experiência fantástica. Ó, tá vendo essa esponjinha aqui? Eu tenho uma aguinha aqui nesse bol, vou mergulhar aqui para vocês verem, ó. Ela tá sequinha, estava sequinha aqui, ó, né? Eu vou mergulhar ela vai ficar encharcadinha de água. Encharcadinha. Ó, aí eu puxo ela aqui, ela agora tá transbordando essa água, derramando. Então, eu batizei essa esponja aqui nessa água. O batismo no Espírito Santo é nesse sentido, certo? É você mergulhar nessa água viva do Espírito Santo de Deus. É diferente, para deixar bem claro assim, a diferença do batismo sacramental. Vamos continuar com a palavra, vamos pegar Atos, capítulo 1, versículo 8, que eu pedi aí para vocês marcarem também. Contextualizando também essa palavra, de Atos, dos apóstolos. Essa fala aqui também é de Jesus. Quando que Jesus fala isso? Já depois da morte e da ressurreição dele. Depois que ele ressuscita, ele aparece, antes dele ascender ao céu, antes da ascensão, ele aparece aos discípulos, e aí ele fala para o discípulo, no versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Então, Jesus promete novamente, confirma para os discípulos aquela promessa. Está percebendo? Depois que ele morre, Jesus faz, a última promessa que Jesus faz para os seus discípulos é essa aqui. Descerá sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, e vos dará força. Descerá sobre vós, descerá sobre você, meu irmão. O Espírito Santo lhe dá força. E serei minha testemunha até os confins do mundo, para dizer que o Espírito Santo, que Jesus derramou e que batizou aqueles discípulos, derramou em forma de língua de fogo sobre eles, e que batizou todos eles, e que deu tanta força para eles, nós vamos ver mais na frente aqui um pouquinho, é o mesmo Espírito Santo que o Senhor hoje derrama sobre nós. É o mesmo Espírito que o Senhor conduz à igreja dele hoje. Então, esse é o batismo no Espírito Santo. É esse derramamento do Espírito Santo em nossa vida. Certo? E quem é que batiza? É o próprio Jesus. Jesus é o batizador. É ele que manda o seu Espírito Santo sobre nós. Você está precisando do Espírito Santo? Pede para o Senhor. Se tiver algo que eu devo pedir muito na minha vida, que eu devo pedir todo dia, é o Espírito Santo. Uma vez uma amiga minha estava assim com muita dificuldade na vida dela, dificuldade de se inserir numa pastoral,
e estava pensando em mudar de igreja, porque era já uma luta longa já, e ela pensando em mudar de igreja. Ah, eu acho que eu vou para uma igreja evangélica, mas ela já tinha me falado isso tantas vezes, que ela mudava muito de lugar. Aí nesse dia eu falei para ela assim, eu acho que você deve ir. E ela até que espantou assim comigo. Eu falei, eu acho. Porque eu entendo que enquanto você não fizer a experiência, você não vai mudar a sua visão, você não vai se enquadrar em lugar nenhum, você vai ficar sempre achando que devia ter feito essa experiência. Sei que ela andou, foi em outra cidade, lá foi atendida por uma psicóloga evangélica. E aí ela foi e falou para a psicóloga, contou a história dela lá e falou para isso. Aí o que, que a psicóloga falou para ela? Você não está precisando mudar de igreja, você está precisando do batismo no Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo, meus irmãos, ele nos leva a uma experiência com Jesus, a uma experiência viva. Eu partilhei com vocês o meu testemunho porque foi o que aconteceu comigo. Uma experiência que muda, um divisor de água na sua vida. Antes e depois de você encontrar com o Senhor, o Espírito Santo lhe proporciona essa experiência com Jesus. Porque o Espírito lhe revela Jesus, abre a nossa mente, abre o nosso coração, quando a gente tem essa experiência com o Espírito Santo. De repente você já vem tendo essa experiência com o Espírito Santo. Talvez numa dimensão, numa proporção menor ou maior, vai depender da abertura do seu coração, do seu desejo, porque o Espírito Santo de Deus, ele não vai num coração que não deseja. Onde que o Espírito Santo vai? Onde ele é solicitado, onde ele é amado, onde ele é desejado, onde ele é acolhido. Importante a gente perceber isso. Como que eu faço para receber o batismo no Espírito Santo? Primeiro eu preciso desejar. Como que você faz quando você deseja muito uma coisa? Você vai lutar por ela. Você vai correr atrás, como se diz, né? Então, é isso que eu preciso fazer. É na oração, é na abertura, é na busca. Desejar todo dia esse Espírito Santo. Todo dia esse Espírito Santo. E esse Espírito Santo vem e ele vai agindo na nossa vida. E os frutos do batismo no Espírito Santo? Primeiro fruto, o Espírito Santo ele é um dom ativo em nós. A gente viu que o Espírito Santo, encaminhado sobre os discípulos, já deram força para os discípulos, né? Em Lucas 24, Jesus vai dizer, até que sereis revestidos da força do alto. É outra promessa, Jesus fazendo também, isso aqui é uma promessa de Jesus. A força do alto é o Espírito Santo. Então, o Espírito em nós, ele já é esse dom que nos fortalece, que nos dá ânimo para orar, que nos dá gosto pela palavra de Deus. Gente, quando eu tive a experiência com o Espírito Santo, eu fiquei assim apaixonada pela palavra. Eu acredito que vocês estejam também tomando gosto pela palavra. Eu fiquei apaixonada, encantada com a palavra, o Evangelho, ouvindo Jesus falar. Era Jesus falando para mim pessoalmente. Eu morava no interior do Maranhão e uma vez eu peguei um ônibus para ir para Aparecida em São Paulo, lá pelos anos de 1900 e tanto, né? Eu lembro que o meu marido ele ficou muito preocupado, porque eu não era muito acostumada a viajar sozinha, a viagem era muito longa. Eu ia passar pelo terminal do Tietê, lá em São Paulo, pegando não sei quantos ônibus. Não era igual é hoje. Você pega o avião, vai parar lá em Guarulhos, aí você pega um ônibus, dali em Guarulhos mesmo você já vai. Muito diferente. Então, eu fiz essa viagem para ir lá participar de um encontro da Renovação Carismática, um encontro nacional. E foi, assim, uma experiência incrível. Marcou demais a minha vida. Ouvir uma pregação, eu gosto até hoje, né, de ouvir a palavra de Deus. Eu amo ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus. Eu ouço todo dia, eu homilia, eu ouço pelo celular. Porque ali é algo que enche a minha alma. Então, o Espírito Santo, ele nos dá esse gosto pelo que é de Deus, pelas coisas de Deus. Vamos pegar Atos 2. Em Atos 2, a gente vai ler sobre Pentecostes. Pentecostes é a descida do Espírito Santo. Pentecostes, 50 dias.
Penta, né? 50 dias, Pentecostes é 50º, é o 50º dia depois da Páscoa, que é o dia do festejo do nosso padroeiro aí na catedral. É a festa de Pentecostes. Vamos ler sobre Pentecostes. Você sabe como que aconteceu o Pentecostes? Atos 2, 1. Atos 2, 1. É logo aí, a gente estava em Atos 1, né? Vamos ler Atos 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de língua de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Então, o versículo 3 vai falar do símbolo do fogo, né? Apareceu-lhes uma espécie de língua de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Então aqui aconteceu o cumprimento daquela promessa que Jesus fez para eles, o derramamento do Espírito Santo. E aí vai continuar. Como que aqueles discípulos se encontravam? Para você perceber do que é capaz de realizar em nós o Espírito Santo. Aqueles discípulos, Jesus morreu, todo mundo sabe, Jesus ressuscitou, Jesus esteve com eles. A gente viu ali uma fala de Jesus prometendo, a última promessa antes da ascensão, prometendo o Espírito Santo. Eles presenciaram, eles testemunharam tudo aquilo. E quando Jesus morreu, antes de morrer, Jesus disse: não saia de Jerusalém, não se afaste, porque a promessa vai se cumprir. Vou mandar o Espírito Santo sobre vocês, vocês vão receber essa força do alto. Mas eles ficaram muito medrosos, esperando o Espírito Santo, e ficaram muito medrosos. Pedro voltou a pescar, e eles se encontravam escondidos, com medo dos judeus. Então, quando Jesus manda o Espírito Santo, a gente vai ver aqui mais na frente. Eles saem, eles recebem ali o Espírito Santo, e eles saem, e eles começam a anunciar, eles começam a testemunhar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus, testemunhar que Jesus, aquele Jesus que vocês crucificaram, ele é o Salvador, ele é o Messias. E eles testemunharam, e ali juntou gente de todo lugar, e gente que falava, aí vai dizer que era gente de toda a região que falava língua diferente, e todo aquele povo entendia tudo que ele falava, porque o Espírito Santo ele nos dá essa unidade, porque o Espírito é espírito de amor. Quando existe amor no nosso meio, quando existe amor na nossa comunidade, nós temos unidade. O Espírito Santo foi derramado sobre eles e eles saíram, e aquelas pessoas compreendiam e foram tocados no coração. Quando ouviram o anúncio, já foram tocados, já vieram perguntar: o Pedro, o que é que a gente faz para se converter? E Pedro diz: arrependei-vos. Quando o Espírito é derramado sobre nós, meus irmãos, uma das primeiras coisas que acontece no nosso coração é o arrependimento pelos nossos pecados. Pedro disse para eles: arrependei-vos e serei batizados. E isso aí aconteceu uma grande conversão, uma conversão em massa ali naquele dia, pela ação do Espírito Santo. Para dizer para vocês que eu preciso sim buscar me abrir, mas assim, a minha conversão é obra do Espírito Santo. Esse Paráclito, esse Espírito Consolador, ele é também o Espírito Santificador. Então, é papel do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja, nos santificar. Eu não posso renegar essa graça. Eu tenho um Espírito Santificador. E esse Espírito nós já recebemos no batismo. E a palavra vai dizer: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? Você sabia que o Espírito Santo de Deus habita em você? Nós às vezes sabemos, mas se você não sabia, ou se você se acostumou com essa ideia, pense, tome posse, olhe para você e perceba: o Espírito Santo de Deus habita em mim. O mesmo Espírito Santo, meus irmãos, que foi derramado sobre aqueles discípulos, que deu a eles aquela força toda, que converteu aquele tanto de gente, esse Espírito Santo habita em você. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo Espírito Santo que
estava presente na transfiguração do Senhor, o mesmo Espírito Santo que ascendeu Jesus ao céu. Então, o Espírito Santo de Deus, que será a promessa, diz a palavra de Deus, a promessa é para vós, para aquele povo, para aquele tempo, mas para todos aqueles que ouvirem de longe a palavra do Senhor. Então, o mesmo Espírito que foi derramado sobre os discípulos é o Espírito que é derramado hoje sobre a igreja, o corpo místico de Cristo, onde eu e você somos parte dela, somos membros dela. Então nós temos não só um Salvador, mas tem um Salvador que manda sobre nós, que nos batiza no Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Então cada vez que você estiver fraco, que você estiver triste, que você estiver desanimado, você pensa, você lembre que eu sou morada, eu sou templo. O que é que eu estou fazendo com o meu corpo? Eu sou templo, eu sou morada de Deus. O lugar onde o Espírito deseja morar, o lugar preferido do Espírito Santo é o nosso coração. E você pode perguntar, mas eu fui batizado, o Espírito Santo habita em mim, mas eu não tenho essa força. Por quê? Outra coisa muito importante para você perceber hoje. A palavra vai dizer, não contristeis o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele vai agir na sua liberdade. Se você não dá para Deus esse espaço no seu coração, não se disponibiliza para Ele, não é dócil a Ele, você age só pelas suas próprias forças, você age só pelas suas convicções, pelas suas razões, pelas suas noções de justiça. Então, o Espírito de Deus não vai te impor, ele não vai te derrubar, como faz os espíritos que possuem, né? Ele não vai te possuir no sentido assim de te dominar, né? Não é uma possessão. Então, essa questão de possessão é o espírito do demônio, né? Porque o Espírito de Deus, ele vai trazer muita alegria na sua vida, muita leveza, muita esperança nesse tempo de dificuldade. Não, nós não podemos nos deixar vencer por tanto pânico que vem sendo trazido, por tanta confusão diante de todo tipo de informação que a gente vem recebendo. Não, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, nós somos amados por Deus. As dificuldades elas vêm, mas nós vamos vencer pela fé que nós temos, vamos vencer porque o Senhor está conosco, porque o Senhor caminha conosco, porque o Senhor nos dá o seu Espírito Santo. É muito diferente o jeito de um cristão enfrentar uma pandemia dessa, da gente que é cristão, é muito diferente de quem está lá no mundo. A desesperança não é para nós cristãos, porque o Espírito de Deus em nós, ele nos enche de coragem, ele tira de nós o medo, a insegurança, a desconfiança de Deus. Isso é obra mesmo do Espírito Santo. Eu estou falando mesmo assim de propósito, para você desejar ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque senão, olha o que pode estar acontecendo. Vou fazer outra dinâmica aqui para você compreender. Olha, gente, eu estou me empenhando, eu estou achando muito difícil, viu? Estou me esforçando muito aqui para falar, olhando para esse botãozinho. Aí eu estou trazendo uma dinâmica aqui para você. Essa dinâmica, eu amo ela, porque eu fiz essa experiência nos meus primeiros encontros. E essa dinâmica marcou tanto que eu nunca esqueci. Meu Senhor, deixa eu pegar uma água. Gente, eu peguei tudo aqui para a dinâmica e esqueci a água. Olha, aqui nessa taça tem o açúcar. Eu vou colocar essa água. Certo? Agora eu vou colocar um limãozinho aqui. Deram vontade, né? Ó, tô colocando limão. O que é que você tá imaginando aí? Se eu lhe desse para tomar, uma vez que eu fiz, as pessoas amaram tomar água de limão. Nesse tempo de coronavírus, nem dá para partilhar água. Então, o que é que você deve estar imaginando aqui se você fosse tomar? Aqui está um pouquinho azedo, deixa eu provar. Tá bem azedinho. Se bem que eu gosto de azedinho, mas não é o caso aqui. Tá bem azedinho. Mas como que tá azedo se eu coloquei tanto açúcar aqui? Você tá vendo? Tanto de açúcar? Como que tá azedo se eu coloquei tanto açúcar? É lógico que você sabe por quê.
Porque para que pudesse adoçar, eu teria que fazer isso aqui, certo? Agora eu vou tomar. Aceita? Tá bem docinho, gente. Tá bem gostoso. A gente tá muito passando a fase do açúcar, né? Mas, para vocês perceberem que tinha açúcar, tinha os mesmos ingredientes e a limonada estava bem azeda. Por quê? Porque o açúcar aqui estava lá no fundo. Então, para que ela adoçasse, é preciso que eu mexa, é preciso que eu mexesse. Isso aqui, meus irmãos, é mais ou menos o que acontece com a gente. Para vocês memorizarem e não esquecerem. O que acontece? Eu tenho o Espírito Santo em mim, o Espírito de Deus habita em mim. Mas ele pode ficar lá no meu coração quietinho. Se eu não deixar que ele haja, não deixar que ele movimente em mim. Vou colocar uma música ali para vocês ouvirem, Move-te em mim, ó Espírito. Né? Porque a música, ela nos ajuda muito a orar. A minha comunidade, eu sou da comunidade Canção Nova, e o meu pai, fundador, Monsenhor Jonas, ele disse que a música é a ponta de lança, que atinge primeiro o coração. Que uma coisa, você orar cantando, é uma maravilha. Quem canta, reza 2 vezes. E eu tenho passado algumas músicas para vocês por isso. Passei uma lá, Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Eu acho que foi essa, né? Agora eu vou passar essa outra, Move-te em mim, ó Espírito. Com essa dinâmica que vai ajudar você a orar, você a pedir o Espírito Santo. Quando você pedir o Espírito Santo, você peça para ele tocar naquelas áreas que você necessita, para ele libertar, para ele curar. A nossa história, ela é cheia de altos e baixos, é cheia de experiências que vão deixando marcas, às vezes vão deixando feridas, às vezes as feridas estão abertas, não conseguimos perdoar. E isso impede muito que a gente cresça, que a gente avance na graça de Deus. Chega no ponto do perdão, meus irmãos, chega ali, se a gente não ultrapassa essa barreira, se a gente não perdoa, a gente não avança, a gente fica difícil até de rezar o Pai Nosso. É difícil perdoar, mas nós queremos tanto a misericórdia de Deus para nós, que nós não podemos negá-la para o outro. Mesmo não pelo merecimento, está percebendo? Não pelo merecimento do outro, mas por quê? Porque eu preciso perdoar, porque é isso que eu tenho que fazer como cristão, porque é isso que Jesus faz comigo quando eu me arrependo. Ou que a pessoa se arrependa, ou que peça perdão ou não, mas antes de fazer um bem para ele, eu vou estar fazendo um bem para mim mesmo. Eu vou tirando do meu coração tanta coisa ruim. Eu gosto de fazer um exercício de oração